E aí, que tal embarcar numa viagem para conhecer a história inteira do nosso planeta? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se prepara porque vai ser uma jornada de proporções cósmicas, passando por bilhões de anos de história. Vamos lá, pensa comigo. 4,5 bilhões de anos de colisões violentas, o surgimento misterioso da vida e umas revoluções que mudaram o planeta inteiro. E a gente vai condensar tudo isso numa única história. Esse é o nosso desafio. Então, vamos começar pelo começo. Um começo bem, mas bem quente mesmo. Nossa história começa no puro caos. A Terra não nasceu num berço tranquilo, não. Foi num turbilhão de fogo e poeira cósmica. Tudo começou com uma coisa chamada a nebulosa solar. A gravidade foi fazendo o trabalho dela, juntando poeira e gás num disco que não parava de girar. Lá no centro, o Sol acendeu. E na órbita dele, os detritos foram se grudando, se juntando, quase como se fossem ímãs gigantes, até que, pronto, nosso planeta tomou forma. E como se isso já não fosse emoção suficiente, logo no comecinho, um outro planeta em formação, chamado Theia, bateu de frente com a Terra. A pancada foi tão absurda, mas tão absurda, que lançou um monte de material para o espaço. E esse material, com o tempo, se juntou e formou a nossa Lua. Bom, com o planeta finalmente mais frio e a água formando os oceanos, o palco estava pronto para o próximo grande ato, o aparecimento da vida. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma das maiores questões da ciência. A gente ainda não tem uma resposta final, mas temos umas pistas bem interessantes escondidas nas rochas mais antigas do planeta. E o mais fascinante disso tudo é o quão rápido a vida parece ter dado as caras. Os fósseis mais antigos que a gente tem certeza são de esteiras de micróbios de 3,5 bilhões de anos atrás. Mas existem pistas químicas que sugerem que a vida pode ser ainda mais antiga, aparecendo logo depois que os oceanos se formaram. É quase como se o planeta estivesse ansioso para começar a viver. Então, como essa faísca acendeu? Bom, existem várias teorias. Uma delas é que moléculas de RNA começaram a se copiar sozinhas, tipo uns avós do DNA. Outra ideia é que o metabolismo veio primeiro, lá no fundo do mar, perto de fontes termais, usando a energia do próprio planeta. Ou, quem sabe, as membranas que formam as células surgiram primeiro, criando umas bolinhas de vida. A verdade é que a origem exata da vida ainda é um dos grandes mistérios. A vida não só apareceu, ela começou a transformar o planeta de um jeito radical. O próximo capítulo da nossa história é sobre como uns micróbios mudaram o ar que a gente respira. A grande virada de chave foi a fotossíntese. As primeiras cianobactérias, um tipo de bactéria, aprenderam a usar a luz do sol como fonte de energia, e nesse processo elas soltavam um lixo. Esse lixo era o oxigênio. E isso, meus amigos, mudou absolutamente tudo. A atmosfera da Terra, que antes tinha muito metano e gás carbônico, foi aos poucos sendo preenchida com oxigênio. Isso criou a camada de ozônio, que protege a gente da radiação do Sol, e abriu as portas para um jeito novo de viver, a respiração. Só que tem um porém. Para a vida que existia naquela época, essa mudança foi fatal. O oxigênio era um veneno para a maioria dos organismos, o que causou a primeira grande extinção em massa do planeta. E essa é uma das maiores ironias da história da vida, né? O que era um veneno para uns acabou se tornando a condição essencial para a explosão de vida complexa que viria a seguir. Com o tanque cheio de oxigênio e um planeta mais estável, a evolução pisou fundo no acelerador de um jeito nunca visto antes. Há uns 542 milhões de anos aconteceu a explosão cambriana. Pensa nisso como se fosse o Big Bang da evolução. Num piscar de olhos, em termos geológicos, a vida se diversificou de uma forma impressionante. Quase todos os projetos de corpo de animais que a gente conhece hoje surgiram nessa época. A Era Paleozoica foi uma época de grandes novidades. Apareceram as primeiras conchas, os primeiros esqueletos, os primeiros peixes com coluna vertebral e, o mais importante, a vida começou a conquistar a terra firme. Primeiro as plantas, depois os anfíbios e os répteis. E isso nos leva, claro, à Era Mesozoica, mais conhecida como a Era dos Dinossauros. Por um tempo incrivelmente longo, esses gigantes dominaram o planeta, até que um evento catastrófico mudou o rumo da história mais uma vez. Agora, segura aí, porque a nossa escala de tempo vai acelerar e muito. A gente está chegando no último segundo do relógio cósmico, onde a nossa própria história começa. Há 66 milhões de anos, o impacto de um asteroide causou uma extinção em massa que acabou com o reinado dos dinossauros. Mas essa tragédia abriu uma oportunidade. Com os grandes répteis fora de cena, os mamíferos, que até então eram bichos pequenos que viviam escondidos, finalmente tiveram espaço para crescer e se diversificar.
E esse gráfico aqui, nossa, ele coloca tudo em perspectiva. Se a gente olhar o tempo total de vida na Terra, a vida unicelular dominou por bilhões de anos. Os dinossauros tiveram um reinado bem longo. E a nossa espécie, a gente é só um pontinho minúsculo no final dessa linha do tempo. O Homo sapiens surgiu há apenas 200 mil anos. A escrita, que marca o começo da história que a gente conhece, tem só alguns milhares de anos. Nossa civilização inteira é um evento super recente. Resumindo, em toda a história da Terra, a gente é o pessoal que chegou no último segundo da festa, que já estava rolando há muito, muito tempo. Isso coloca a nossa existência e o nosso impacto numa perspectiva bem mais humilde. E a história, claro, continua. Nós somos a primeira espécie capaz de entender todo esse passado e de influenciar o futuro do planeta de forma consciente. A grande questão que fica é: que capítulo a gente vai escrever agora?